E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual é a pergunta dele, irmão? Qual é a pergunta? Alguém pode tentar Deus? Aleluia. Qual é a pergunta? Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: eu não posso te dar o céu, muito menos o inferno, mas eu posso te ensinar o caminho. Não posso julgar quem é salvo ou quem é condenado, mas posso te mostrar a verdade. E ele lhe disse que está escrito na lei. Como lês? Isso é muito importante, irmãos. O que está escrito na lei. Não basta apenas estar escrito, tem que saber como está escrito. Tem que saber como é que você está lendo esse negócio. Como lês? Que você pode ler a Bíblia, irmão, interpretar totalmente errada do seu bel prazer. Mas tem uma forma que nós temos que compreender. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem falou isso aqui, irmão, não foi Jesus. Quem falou isso aqui foi o jovem, o doutor da lei. A gente confunde, tem hora que a gente confunde, a gente fala assim: Jesus disse lá, no capítulo 27 de Lucas. Não, foi o jovem que disse. Aí Jesus responde assim, ó: e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Você está contente com a resposta? Eu ficaria, mas o jovem não ficou. O doutor da lei não ficou. Ele, porém, querendo justificar de quê, irmão? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. De quê? Qual é o erro desse rapaz? Justificar de quê, irmão? Disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram-o espancando-o. Se retiraram deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai, faze da mesma maneira. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje culto de Santa Ceia, culto de alegrias, culto de reflexões, culto onde nós viemos à casa do Senhor para ser participantes do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça da igreja. E a importância da ceia, a importância de ceiar. Em João capítulo de número 6, Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não
tem parte comigo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aquele que crer nisso tem a vida eterna. Aquele que crer nisso tem a salvação. E muitas vezes nós não entendemos o propósito, não entendemos a profundidade do que é ceiar na presença de Deus. Quando eu participo do corpo de Cristo, quando eu participo do sangue aqui simbolizado, eu estou dizendo para você que nós somos apenas um. Não há divisão. É o mesmo corpo. A igreja, ela não pode viver em união. A igreja tem que viver em unidade. Nós fazemos unidade com o corpo de Cristo. A igreja não pode ser unida, porque quem é unido, Pedro, pode se desgarrar. Pastor, dá um exemplo disso. A união é como um saco de batata cheio. Alguém já comprou saco de cebola, de batata aí nas feiras da vida? Ali tem um monte de batata dentro de um saco, sim ou não? Mas se você quiser tirar uma batata, você tira? Ela simplesmente está unida ali, mas você pode tirar. Agora a unidade, para você entender, é o purê de batata. Tira. É você se tornando um com o outro. As minhas dores são as suas dores. As minhas lutas são as suas lutas. As minhas vitórias são as suas vitórias. E as minhas conquistas, as suas conquistas. Quando nós entendemos o propósito da ceia do Senhor, nós entendemos que já estamos partícipes do céu. Porque é a única coisa que foi estabelecida por Deus aqui na terra, que vai dar continuidade no céu, é a ceia do Senhor. Pregar, nós não vamos pregar mais quando chegar na glória. Pregar para quem, irmão? Pregar, irmã Silvana, é aqui, a tempo e fora de tempo, em todo momento. Então, quando nós começamos a entender o propósito da ceia, do que Jesus deixou, Ele mesmo diz: um novo testamento vos dou. Quando Ele olha para os seus discípulos, Ele ainda não havia, pastor Neto, padecido, Ele ainda não havia sido levado ao Gólgota, ao Calvário. Ele está dizendo aos seus discípulos: eu estou levantando um novo memorial. Eu estou levantando algo novo, algo diferente. Pastor, não estou entendendo nada, você vai entender. E para que um testamento seja validado, ele só pode ser, pastor Zé, executado quando o testador morre. Sim ou não? Quem já recebeu a herança dos pais vivos? Então Jesus está dizendo: eu vou me doar, eu vou me dar por vocês, para que vocês vivam algo novo. Eu vou me dar por vocês, para que vocês vivam algo diferente, para que a mente de vocês comece a entender o propósito desta nova aliança. E quando Ele dá o Novo Testamento, Ele sela esta proposta, esse propósito com a ceia. Ele institui ali a ceia. E Ele mesmo começa a partir o pão e dar aos seus discípulos. Eu queria estar naquela mesa. Você queria estar? Quem queria estar naquela mesa? Tem certeza? Absoluta?
E por que que muitas vezes você não está nela? Qual é o valor que você dá a ela? Porque, pastor Zé, nós estamos naquela mesa. Igreja, nós estamos naquela mesa. Aquela mesa é esta mesa. Porque o propósito não muda, o propósito é o mesmo. O propósito é trazer as pessoas à unidade. O propósito é trazer as pessoas para um mesmo propósito. Então Jesus, ele coloca os seus discípulos ao seu redor para mostrar a eles a importância de amar um ao outro. E quando ele senta naquela mesa com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a se emocionar, a sair de si, porque ele começa a pressentir, a premonir a morte. E como um ser humano, ele começa a dizer: tem alguém que está aqui sentado comigo que vai meter a mão no pão, no bocado de pão comigo, que vai me trair. Os traidores também estão aqui. Então a ceia é algo tremendo. Mas pastor, por que é que o senhor está falando de um Novo Testamento? Você vai entender agora. A Bíblia vai dizer no capítulo 10, versículo 25 de Lucas, que levantou um certo doutor da lei. Então é alguém que tinha entendimento, alguém que tinha entendimento, alguém que era entendido, alguém que sabia, tentando-o e dizendo. Esse tentar aqui, irmão, não é o mesmo tentar do diabo. É o tentar de pôr à prova, é o tentar de perguntar, de questionar, de querer saber. Como diz lá no Nordeste, o nordestino: eu estou encucado com alguma coisa, você pode me explicar? É mais ou menos isso. Tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha para alguém que está falando assim para ele: esta era a maior pergunta do Antigo Testamento. Você sabia disso? Porque os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus não. Então havia uma guerra, uma luta, porque os saduceus diziam: depois que morre, acabou. Não tem céu nem inferno. Depois que morre, já foi, já era. Então Jesus veio para mostrar a eles o que era a ressurreição. Mas o maior questionamento desse jovem, que aqui quando fala de doutor da lei, logo nós entendemos que era um fariseu. Porque fariseu, irmão, era alguém que tinha conhecimento de causa. E ele faz a pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele e diz: que está escrito na lei? Como você lê? Aí aquele jovem, eu creio, aquele doutor da lei, eu creio, que ele subentende que a pergunta de Jesus, em cima da sua pergunta, quem me ouve, diga amém, é um tanto quanto capciosa. A pergunta de Jesus sobre a sua pergunta é um tanto quanto aquele negócio: deixa eu te pegar aqui. Vamos ver se tu sabe mesmo. Vamos ver qual o seu nível de conhecimento, se você realmente conhece, você realmente sabe. Aí ele responde assim, olha, respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você ama? Olha para alguém que está do seu lado e pergunta para ele: você ama Deus de todo o teu coração? Ama mesmo? Certeza?
absoluta. Olha para ele, continua olhando para ele, olha para ele desse olho. Eu sei que o olho dele é bonito, irmão, porque todo olho é bonito. Olha para ele e diga assim: tu ama mesmo? Perguntando, fala: tu ama mesmo? Olha para ele, continua olhando, diga para ele assim: não adianta amar só porque o pastor pergunta. Não adianta amar só da boca para fora. Aquilo que tu faz demonstra que tu ama? As suas ações, as suas atitudes demonstra de fato que você o ama? É uma pergunta. Porque não adianta eu dizer que eu entrego a minha vida a Deus, que eu sou de Jesus, que eu faço parte disso aqui, que eu vou a uma igreja, e as minhas músicas, as minhas ações, as minhas reações dizem o contrário. Pastor, você está pregando sobre a morte que aconteceu também. Porque hoje alguém mandou um vídeo no grupo. Se alguém teve tempo de ver, viu quanto que de Deus não se zomba e Deus não se deixa escarnecer, irmão. Eu posso dizer que eu sou de Jesus, mas o que sai da minha boca é traição. O que sai da minha boca leva as pessoas ao adultério. O que sai da minha boca leva as pessoas ao divórcio. O que sai da minha boca leva as pessoas à glutonaria, leva as pessoas à imundícia da vida. Aqui sim, irmãos, o preço Jesus já pagou. Mas aqui existe um preço que nós devemos renunciar o mundo para viver para Jesus. Então o jovem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É mesmo? E na hora da dor? Na hora da fome? Na hora que não tem nada? Na hora da doença? Na hora da enfermidade? Na hora dos maus momentos? Continua amando, como Jó. Nas horas que as coisas não saem da forma que eu quero, na hora que as coisas não saem da forma que você quer, continua o mesmo amor? E como é, pastor, que eu sei que eu amo a Deus? Olha para alguém que está do seu lado, de preferência que não seja nada teu, e diga para ele: eu sei que eu amo a Deus, de todas as minhas forças, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, quando eu começar a te amar de verdade. E aí, irmão, será que nós amamos? Qualquer coisinha, pastor Zé, é filho do diabo. Qualquer motivinho, pisou no meu, não foi nem pisado, relou em mim, vira inimigo mortal. Hoje muitas igrejas vivem facções criminosas. É criminoso por quê, pastor? Porque mata alguém, porque defrauda o outro. Quando nós deveríamos ser unidade, corpo, uma só carne, um só pensamento, uma só unção, um só Senhor. Nós estamos vivendo essa semana, mês da reforma protestante. A base da reforma é um só Deus, uma só fé, uma só palavra,
um só pensamento, um só espírito. Mas nós dizemos que amamos a Deus. E a gente quando ora assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Deus fala assim: é mesmo? Então me prova, vou mandar alguém aí hoje. Quando Ele manda, a gente olha e fala assim: está sofrendo? Deus te abençoe. Eu não me imponho no lugar. Eu não me preocupo. E hoje você vai compreender o porquê. Disse-lhe: respondeste bem. Jesus olha para ele e fala assim: respondeste bem. Versículo 28. Faze isso e viverá. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí. Fala para ele assim: até quando você vai viver igual a este doutor da lei? Até quando você vai viver de falácia? Você vai viver de teoria? Até quando? Jesus olha para ele e fala assim: pratica isto e viverás. Adianta subir no altar e falar: olha, eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não praticar o amor. Primeira coisa, olha para alguém que está lá e fala assim: o que é o amor? Tu sabe o que é amor? Ah, pastor, amor é quando tudo dá certo, quando tudo é conveniente. Amor, pastor, é quando tudo sai do meu jeito. Não, ela diz assim: o amor, tudo sofre. Ah, eu não sabia que tinha que sofrer. O amor, tudo crê. Você olha para o camarada e fala assim: não tem condição. Mas quem ama, crê. O amor tudo suporta. Oxi, tu não suportou nem um ano ainda comigo, já quer pedir arrego? O amor tudo espera. Irmão, que geração atabalhoada, não sabe esperar nada. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, entendeu e atendeu o meu clamor. O amor é benigno, não trata com arrogância, com leviandade. O amor é tão grande, tão profundo, que havendo profecias serão cessadas. Olha para alguém que está ao teu lado e diga para ele: não há nada maior do que o amor. É por isso que a pergunta que ele faz para Jesus, ela não tem resposta. A pergunta que ele faz para Jesus não o satisfaz, porque Jesus não lhe dá a resposta. Porque Jesus responde para ele o seguinte: faz isso e você viverá. Ele queria saber se ele fazendo isso que ele disse que faz, se ele já estava garantido no céu. Porque tem muito crente que acha que por causa que é religioso, que por causa que vai a uma igreja, que por causa que é dizimista, já comprou o lugarzinho no céu. Já estou garantido. É isso que ele queria ouvir de Jesus. Não, rapaz, você, inteligente, está no céu. Mas a resposta é um tanto quanto enigmática. E aí, por causa que a resposta não é a que ele quer, aí ele fala assim: não dou conta, eu tenho que perguntar mais.
Perceba quando a gente começa a falar e não fazer. Quando a gente começa a falar, sentir e não praticar. Olha como que Jesus pega ele. Não satisfeito com a resposta, ele, porém, querendo justificar-se, porque Jesus não falou para ele nada. Ele quer justificar de quê? De que ele quer justificativa? Ele quer justificar perguntando assim: Jesus, e quem é o meu próximo? Espera aí. Ele disse agora que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Mas ele não sabe quem é o próximo dele. Ele não sabe quem é o próximo. E você, pastor Neto, sabe? E a igreja sabe quem é o seu próximo? Nós sabemos muitas vezes quem é o nosso próximo. Sabe quem é o nosso próximo que Jesus mais manda para as nossas vidas? São aquelas pessoas que estão cheias de problemas. Sabe quando você chega na fila de um supermercado, na fila de uma farmácia, na fila de algum lugar, e você pega uma pessoa que está num mau dia, que te trata mal, que fala, e você sai ali falando, xingando aquela pessoa. Rapaz, como é que contrata uma pessoa assim? Você não sabe o que ela passou no dia. É Deus olhando para você e falando assim: aí, estou te dando a oportunidade de você amar. Todo mundo, todo ser humano tem algo bom para extrair. Mas você já viu como a gente é cruel? Deixa cair um cabelinho na comida, pastor Zé. Deixa você fazer um pedido e vir errado. A gente não tem piedade. Deixa o motorista passar da parada que tu tá para pegar o ônibus. Tu dá ele pro capeta. Ah, tu dá. Mas o questionamento dele era o seguinte: quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que Deus colocar no meu caminho, que precisa que eu seja luz na vida dele. O meu próximo é todo aquele que Deus colocar no meu caminho, que precisa de ver Jesus em mim, que precisa de ver Jesus na minha vida, que precisa de ver Jesus na minha áurea, na minha alma. O meu próximo é aquele que olha para mim e fala assim: ei, você tem algo diferente. Você é diferente. Todo mundo que passou aqui foi do mesmo jeito, mas você é diferente. Ei, quantas vezes nós somos mais um na vida de alguém? Tudo que todo mundo faz, a gente fez igual. Mas é aqui que eu quero chegar. E respondendo, Jesus disse: descia um certo homem a Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. Entenda uma coisa: a Bíblia não diz que esse homem é crente. A Bíblia não diz que esse homem é espírita, que ele é macumbeiro. Não diz que ele é nada. Só diz que descia um certo homem. Certo não tem de onde vem nem para onde vai. É um certo homem. É um qualquer. O próximo que Jesus está inserindo no texto não tem nome, não tem idade, não tem cor, não tem peso, não tem altura. O próximo que Jesus está inserindo no texto é alguém qualquer. Então quem é o meu próximo? Qualquer um. Qualquer um que necessita, que carece da minha ajuda e da minha misericórdia. Você executou misericórdia esse mês na vida de quem? Eu vou te confrontar, a palavra vai te confrontar nessa noite, irmão. Sabe por quê? Porque nós sempre pregando essa palavra que é errada, pastor. Sempre pregando errado. Porque a gente sempre bateu no sacerdote e no lê. Sempre bateu nele, sim ou não? A gente sempre bate no sacerdote e no levita, sim ou não? A gente espanca os dois. Bate ou não bate?
Olha o que está escrito aí. Espancando-os, se retiraram, deixando o meio morto. Não, quando é 9 horas aí em ponto, vocês me falam. Passa. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Olha, observe o texto. Ocasionalmente. Foi uma ocasião. Não era costume dele descer. Mas por uma ocasião qualquer, descia um certo sacerdote. Vendo, passou de largo. Por quê? Por que o sacerdote passou de largo? Porque ele era ruim? Porque ele não tinha misericórdia? Sabe por que ele passou de largo? Porque ele era alguém igual a você. Porque ele é alguém igual a mim, igual a nós. A lei dizia que um sacerdote não pode tocar em alguém impuro, imundo. E ele estava vindo do ofício sacerdotal. Então, por causa da lei, que eu tenho que cumprir, porque eu vivia na lei de Moisés, eu não posso tocar no defunto, eu não posso tocar no meio morto, eu não posso tocar no impuro. Quantas vezes, irmão, você já usou a igreja de forma errada, no contexto errado? Quantas vezes? Não, eu não faço porque a minha religião não permite. Ele simplesmente cumpriu a lei. Até quando nós vamos viver na religião? Sendo que Deus já nos deu um novo testamento. Até quando vamos viver na lei do passado? Porque se você perceber a lei, ela só serve quando me atinge. Porque quando é para mim executar alguma coisa, ela não serve. Ocasionalmente, e de igual modo também, observe que o texto vai dizer bem claro, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. É a lei. É a religião. Eu não posso nem chegar perto de alguém que está meio morto. Primeiro, porque é forasteiro, porque é desconhecido, e o judeu ele é criterioso em cumprir a lei. Quantas vezes por causa do nosso critério nós deixamos de amar alguém? Quantas vezes por causa de nossos critérios nós deixamos de salvar alguém? Quantas vezes por causa dos nossos critérios nós expulsamos alguém de dentro da casa de Deus? Quantas vezes por causa dos nossos critérios, por causa daquilo que achamos? Por isso que Jesus pergunta: como é que você lê? E como você interpreta a lei? Por causa da interpretação errada, nós jogamos tantas pessoas fora. E quando eu vi aquela moça dizendo que ela saiu da igreja por causa de homens, mas que ela amava a Deus, eu entendi que nós estamos vivendo a fase do sacerdote e do levita, vivendo a lei. Então eu não me comprometo, não me aproximo, não toco. E nós começamos a nos tornar alguém que se acha melhor do que o outro. Começamos a achar que o outro não tem dignidade de cear, e que eu tenho. Começamos a imaginar, a pensar que o outro não precisa de misericórdia. Tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno uma desgraça dessa. A gente fala assim. Ei, aleluia. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Fica de pé.
Ei, olha para alguém que está do teu lado e diga para ele assim: eu não te culpo até hoje pela forma com que você aprendeu. Mas a partir de hoje, se você continuar da forma que está, é porque você é pior do que eu imaginava. Arranca tudo isso que está dentro do teu coração, querido. Sabe por quê? Porque graças a Deus o samaritano não conhecia a lei. Graças a Deus o samaritano não conhecia a lei. Graças a Deus o samaritano não conhecia a lei. Porque Paulo diz: eu só peco porque a lei me diz o que é pecado. Paulo também diz: a lei que me mostra aquilo que é errado. Olha para alguém que está do outro lado e diz para ele assim: ele não conhecendo a lei, não é que ele era mais humano, não é que ele era mais flexível, não é que ele era parecido com Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: mas certo samaritano viajando, observa só, as responsabilidades do samaritano eram muito piores, porque ele estava viajando, os outros simplesmente foi ali, passou por ali, mas ele vinha viajando, pastor. Ele vinha viajando, e veio até ele, vendo-o movido de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas. Irmão, tu tem coragem de ser crente? Tu tem coragem de viver o Novo Testamento mesmo? Vamos começar a atar feridas. Pastor, de quem que eu tenho que atar ferida? Não sei. Deus vai te mostrar. Pastor, para quem que eu tenho que exercer misericórdia? Não é para o bonitinho do irmão que está do teu lado, não. É para aquele que precisa, que está na pior. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal. Esse homem gasta tempo, gasta dinheiro, gasta as suas energias. Ele se envolve com alguém que ele nunca viu, com alguém que ele não conhece, mas que precisa de misericórdia. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Observe só, irmão, isso aqui é muito profundo, não dá tempo de terminar porque a hora já está avançada. Pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele, e cuidou dele, e cuidou dele, e cuidou dele. Irmão, essa geração, ela está quase perdida. Ela não está perdida não, porque eu faço parte dela. E você também faz. Levante a mão e profetize: a minha geração não vai ser uma geração perdida. Não vai ser uma geração perdida. A nossa geração vai ser a geração do arrebatamento da igreja. A nossa geração vai ser a geração que fará a diferença. Cuidou dele. Cuidou dele. Cuidou dele. Olha para alguém e fala assim: cuida de mim. Precisa de cuidado. Eu sou teu próximo, cara. Olha para ele e fala assim: eu sou teu próximo, cuida de mim. Porque quando tu cuidar de mim, eu vou começar a aprender a cuidar dos outros. Porque a gente só faz aquilo que a gente vê. Os nossos filhos, eles vão reproduzir aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu dou para eles de modelo, pastor Hélio.
Então, se você começa a cuidar de alguém, automaticamente seu filho vai aprender a cuidar também. Presta atenção. Aqui é um cunho profético. Versículo 35 para nós terminar. E partindo no outro dia. Aqui fala de Jesus. Tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele. O samaritano representa Jesus. Jesus, ele já deixou encaminhado. Só que ele deixou encaminhado nas mãos de quem? Da igreja. Jesus pagou um alto preço, já deixou um testamento pago, trouxe a igreja e diz assim para nós: cuida deles. Olha para alguém que está ao teu lado, agora é a última profecia mesmo. Olha para ele e fala assim: Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você fizer, Ele paga com juros e correção monetária. O dinheiro Ele já deixou, já empenhado. Ele fala assim: cuida dele. Ele pagou, Ele deixou pago e disse: cuida. E se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o resto. Olha para alguém que está todo falando assim: o teu papel é cuidar. O teu papel é cuidar. O teu papel é amar e cuidar. Pastor, mas o negócio está feio. Ora que Deus muda. Pastor, mas não está tendo jeito. Ora que Deus transforma. O teu papel é cuidar. Cuida. Ei, olha para ele e fala assim: tu achou que tu ia passar por essa terra, tu ia morrer, pensando que Deus ia te deixar da mesma forma? Não, irmão, Ele já pagou. Mais cedo ou mais tarde tu verá o que Ele é na tua vida. Mais cedo ou mais tarde tu enxergará e olhará e dirá: ei, Deus pagou. O texto termina dizendo assim, pastor Zé: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pega na mão de alguém que está ao teu lado. Agora eu quero profetizar para nós terminar. Diga para ele assim: tudo que você gastar, teu tempo, tuas forças, teu dinheiro, teu desempenho, tua unção, tua oração, tua fé, teu envolvimento, tudo que você gastar na casa de Deus, tudo que você gastar na casa do Pai, tudo que você gastar para Ele, Ele diz assim: olha, tudo que tu gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Só quem vai ouvir o suor da última trombeta, levanta a mão e dê um brado de glória nessa noite. Tu quer receber algo além disso? Pastor, já estou sem forças. Fica tranquilo, está pago. E se faltar um pouquinho, ele vai pagar quando ele voltar. Você pode olhar para ele aí quando nós terminar e dizer para ele assim: ele foi, já pagou uma parte, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, será que ele achará você cuidando? Será que ele achará você cuidando? Ei, começa a colocar o teu joelho no chão e ver aqueles que ficou para trás. Começa a colocar o teu joelho no chão e orar por aqueles que estão perdidos por causa da tua religião, da tua lei. Ore e diga: Senhor, traz de volta. Eu não tinha entendimento lá atrás, agora eu tenho entendimento, traz de volta. Quando eu voltar, ei,
E não é que ele está voltando? Cadê os meus tocadores? E não é que ele está voltando, Geise? E a promessa está de pé. A promessa não tarda e nem falha. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque tu não cuidou direito. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque tem alguém que ainda precisa de cuidado, que ele vai trazer de volta. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está esperando tu pregar o resto do evangelho do reino. Fica de pé. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam: está terminado. Saúde seu irmão com a paz do Senhor. Amém.